Olá, amados irmãos, graça e paz. Meu nome é Wilson, eu sou pastor na primeira igreja presbiteriana de Sapezal e dedico essa palavra de forma especial aos membros da nossa igreja, onde quer que eles estejam, nesse período de quarentena. Todavia, rogo a Deus que abençoe também cada um dos irmãos que, embora não façam parte da nossa igreja, da nossa congregação, mas que sejam membros do corpo de Cristo em qualquer lugar. Que Deus também fale ao seu coração, aos seus corações, e que seja bênção essa palavra neste momento. Amém? Eu quero convidá-los para que possamos abrir a palavra do Senhor em Salmo 75. Queria convidá-lo para que lesse também na sua Bíblia, enquanto acompanha este vídeo. O Salmo diz assim: Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas. Salmo de Asaf, cântico. Graças te rendemos, ó Deus. Graças te rendemos e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste: hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos: não sejais arrogantes, e aos ímpios: não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber, sorvem-no até as escórias todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Senhor Deus, suplicamos ao Senhor, Pai, que esta palavra encontre guarida nos corações. Cada pessoa que tiver acesso a ela venha a compreendê-la e venha a viver, Deus, esta palavra. Que ela não seja compreensível apenas de maneira intelectual, mas que também seja aplicada em nossas vidas, para que nós possamos fazer diferença onde estamos, colocar em prática a palavra do Senhor e viver para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amados, o salmista Asaf, ele começa este salmo dando graças ao Senhor. Graças te rendemos, ó Deus. Graças te rendemos e invocamos o Teu nome. Ele começa dando graças e invocando o nome do Senhor, deixando claro que ele declara as maravilhas de Deus. Nós temos que sempre clamar pela presença de Deus, pedir o auxílio de Deus, que Ele nos atenda, que Ele nos ouça, e também declarar as maravilhas de Deus. Quantas vezes nós temos condições de declarar o quanto Deus tem feito nas nossas vidas, fazer com que Ele seja glorificado pelos seus próprios feitos, exaltar o nome dEle, dando testemunho de tudo que Ele faz, e muitas vezes nós nos calamos. Mas nós vemos muitas vezes as pessoas que reclamam quando as coisas estão difíceis, começam a dizer tantas coisas que não está fácil, e muitas vezes algumas pessoas inclusive dizem: Deus me abandonou. Mas muitas vezes dessas pessoas que reclamam, nenhuma faz como o salmista: declara as tuas maravilhas. Nós veremos que uma informação, ela pode ser boa ou pode ser ruim, dependendo do ponto de vista. Por exemplo, a partir do verso 2, o Salmo diz assim: pois disseste, falando o que Deus disse, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. O Senhor Deus diz, conforme o salmista nos declara, que Ele vai aproveitar o tempo determinado. Há um tempo para que a terra seja julgada. E Ele diz, o próprio Deus dizendo: eu julgarei retamente. Nosso Deus é justo, Ele julga retamente. Muitas vezes nós temos alguma situação nas nossas mãos que nós queremos julgar à nossa maneira. O ideal é entregarmos na mão do Senhor, porque Ele julga retamente. Entregarmos nas mãos do Senhor e entender que Ele vai julgar, e não ficar mais preocupado com estas circunstâncias. Mas o texto está dizendo justamente sobre isto: eu hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente.
Ainda que vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. O Senhor Deus não necessita de que nós possamos contribuir com Ele para que Ele faça o seu trabalho. O texto deixa claro que vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. O Senhor Deus cuida de nós apesar de nós. Ainda que todos os moradores da terra, vacilem, Deus ainda assim firma as suas colunas. Deus cuida de nós apesar de nós. Todavia, todos vacilam, todos nós pecamos. Porém, o Senhor diz aos soberbos, como está no verso 4, não sejais arrogantes. E aos ímpios ele diz, não levanteis a vossa força, não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Os ímpios e os soberbos, eles normalmente agem de maneira petulante diante de Deus ou diante das circunstâncias. Eles acreditam que têm poder nas suas mãos. Muitas vezes, poderia dizer talvez, todas as vezes eles não contam com o Senhor. Eles não esperam por Deus para que possam tomar uma atitude, tomar uma decisão. Eles vão lá e fazem à sua maneira, fazem do seu jeito. O Senhor Deus diz, não sejais arrogante. E também diz aos ímpios, não levanteis a vossa força altivamente, e nem falem com insolência contra a rocha. Não pensem que o poder é de vocês. Não sejam insolentes contra o Senhor. E ele diz isso justamente pelo que ele vai esclarecer no verso 6 e seguinte. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente e nem do deserto que vem o auxílio. Ele está deixando claro que o nosso auxílio não vem de nenhum outro país, de nenhum outro continente, de nenhum outro lugar. Muitas vezes nós estamos numa situação como estamos agora, por exemplo, na situação dessa pandemia, do Covid-19, o coronavírus. Muitas vezes nós estamos esperando o socorro vir da China, o socorro vir dos Estados Unidos, há quem acredite que o socorro vem até de Cuba. E nós ficamos ansiosos, esperando para ver qual governo, qual homem, qual instituição de pesquisa, quem que vai trazer o socorro. Muitas vezes, não somente nas circunstâncias aqui desta pandemia, mas em várias circunstâncias das nossas vidas. Nós olhamos para os lados e esperamos, quem é que vai se levantar para me socorrer? Quem é que vai vir ao meu socorro, me dar apoio, ajudar ou resolver a minha situação? De onde será que me virá o socorro? E o Senhor diz a esses homens que confiam em si mesmos, confiam nos próprios homens, ou nas próprias forças, ele diz, não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Então ele está dizendo aos ímpios que eles não devem contar com as próprias forças, com as próprias circunstâncias. Deus é o juiz. Deus é quem julga. Se os ímpios vivem à própria maneira, tendo o estilo de vida que o coração manda, aquilo que os amigos fazem, aquilo que o mundo faz, aquilo que todo mundo faz, no dia do juízo ninguém irá salvá-lo. Não tem amigo, não tem colega, não tem chefe, não tem ninguém que vá salvá-lo, nem do Oriente, nem do Ocidente e nem do deserto, porque Deus é o juiz. E ele deixa claro, a um abate, a outro exalta. E quem somos nós para dizer ao Senhor que ele errou, que ele foi injusto? Quem somos nós? Como nós poderíamos ter uma medida tão grande, nós poderíamos avaliar as coisas que Deus fez, as decisões que ele tomou, para dizer se ele foi justo ou injusto, quando abateu a um e exaltou a outro? Todos os que são ímpios, todos os que são soberbos, todos os que vivem fazendo segundo o próprio coração, fazendo da própria maneira e não levando em conta o que Deus exige de nós como servos teus, todos estes um dia estarão diante do juízo de Deus.
Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Vale lembrar o que o texto diz, a partir do verso 2, e de aproveitar o tempo determinado e de julgar retamente, vacilem a terra e todos os seus moradores. Ainda assim eu firmarei as suas colunas. Vale lembrar justamente isso. Todos nós vacilamos. Todos nós pecamos. Nenhum de nós merece a graça de Deus. Nenhum de nós merece o socorro do Senhor. Pelos nossos atos, todos nós mereceríamos ser abatidos. Como ele diz, a um abate e a outro exalta. Se fosse pelos nossos próprios méritos, todos nós deveríamos ser abatidos por Deus. Mas por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia em Jesus, existe aqueles a quem ele não vai abater, a quem ele vai exaltar. E o texto continua no verso 8. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma cheio de mistura. Dele dá a beber. Sorvem-no até as escórias todos os ímpios da terra. É interessante a gente ver esse texto do verso 8 que fala a respeito do cálice, né? Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma cheio de mistura. É um cálice onde de fato tem a ira de Deus. Um vinho cujo vinho espuma cheio de mistura, dele dá a beber. E sorvem-no até as escórias, ou seja, eles bebem até a última gota desse cálice da ira de Deus. Todos os ímpios da terra. Ou seja, na mão de Deus há um cálice de ira. Um cálice de ira, e Deus dá a beber deste cálice, e os ímpios da terra bebem dele até a última gota. Nós devemos nos lembrar de Jesus neste momento. Quando estava para ser levado pelos homens, estava orando diante de Deus, e ele dizia ainda em Mateus 26, no verso 39 e no verso 32, quando ele pedia a Deus que passasse dele aquele cálice, contudo, que fosse feita a vontade de Deus, o Pai. O Senhor Jesus tomou o cálice da ira de Deus. Foi derramado sobre Cristo a ira de Deus por causa dos nossos pecados. Todos nós pecamos. Todavia, o Senhor Deus tem aqueles a quem Ele irá exaltar. Nós não sabemos qual a medida que Deus teve para escolher aqueles a quem não seriam abatidos. Nós não sabemos qual a medida que Deus usou para escolher aqueles que seriam alvos da sua exaltação, que por meio dos méritos de Jesus Cristo seriam salvos e não condenados. Nós não conhecemos a medida de Deus. A única coisa que as Escrituras nos dizem é que Deus fez isto porque Ele quis, pelo beneplácito da sua vontade. Nós sabemos que o Senhor Deus escolheu alguns que seriam alvos do seu amor eterno, seriam alvos do sangue de Jesus. E Jesus Cristo se entregou, sofrendo culpa de ímpio, sofrendo culpa de soberbo, sofrendo culpa de arrogantes, que somos nós. E foi derramado sobre Cristo todos os nossos pecados. Ele sofreu agonias eternas, agonias do inferno por causa de nós. Quando Ele toma o cálice da ira de Deus, Ele nos substitui neste cálice. E nós não somos como esses ímpios de toda a terra que sorvem até as escórias, ou seja, que bebem até a última gota do cálice da ira de Deus, porque Jesus já tomou esse cálice no nosso lugar. Ele nos substituiu na cruz, Ele nos substituiu no inferno. Nós não vamos para o inferno. Toda dor da ira de Deus, do cálice que Jesus bebeu, nos substitui. E nós não iremos mais tomar este cálice. Todavia, eu falei que no princípio depende do ponto de vista de quem ouve esta palavra de Deus. Porque essa palavra, ela serve de consolo para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que foram substituídos. De fato, Jesus substituiu-nos quando pagou pelo preço dos nossos pecados. Quando nós olhamos para esta mensagem nos vem como consolo, nos vem como alegria, nos vem como paz interior. E nós olhamos
para a palavra de Deus como aqueles que serão exaltados, evidentemente não porque merecem, mas porque Jesus Cristo alcançou, e nos méritos de Jesus nós somos exaltados pelo Pai. Nós somos salvos. E isto vale para toda a nossa vida, para todas as circunstâncias das nossas vidas. O Senhor Deus, Ele tem cuidado de nós. Ele tem firmado as colunas da terra, ainda que nós vacilemos, ainda que todos vacilem. Às vezes a situação das nossas vidas podem estar difíceis, como hoje nós estamos passando, toda a terra passando por uma preocupação comum do vírus que se tornou uma pandemia. Todavia não são apenas esses os nossos problemas. Nós temos problemas diversos. Muitas pessoas têm problemas no casamento, muitas pessoas têm problema com os filhos, com os pais, com os sogros, problemas até pessoais. Talvez não conseguem, pelo emocional não estar muito bom, não conseguem lidar com os próprios pensamentos, com as próprias emoções. E nós sabemos que a palavra de Deus diz que é Ele quem cuida de nós. O nosso socorro não vem do Oriente, não vem do Ocidente, não vem nem do deserto. O nosso socorro, o nosso auxílio vem de Deus, que é o Rei. Nós precisamos confiar em Deus em todas as circunstâncias das nossas vidas. Nós precisamos confiar que Ele cuida de nós, que Ele abre portas que precisam ser abertas, que Ele fecha portas que precisam ser fechadas, que Ele cuida de nós em todo o tempo. Às vezes as circunstâncias nos fazem crer que não vai dar certo. Nós olhamos para o lado e vemos que de nenhum lugar virá o socorro. Então Deus vem e age em nosso favor, e aos nossos olhos, miraculosamente, a situação muda. Mas nós devemos nos lembrar que Deus sempre esteve no controle das situações. Todas as situações. E é Ele quem cuida de nós. De forma que quando nós ouvimos esta mensagem, a mensagem de que Deus vai julgar a terra, de que Ele é o grande Rei, de que não haverá socorro de nenhum lugar para nós se nós formos ímpios, nós olhamos para Cristo e entendemos que Ele nos substituiu e nos alegramos com essa mensagem. Todavia, aqueles que estão longe de Jesus, aqueles que não conhecem a Cristo, ou tripudiam o nome do Senhor, fazem brincadeiras, fazem piadas, fazem todo tipo de chacotas. Para estas pessoas, essa mensagem é uma mensagem temerosa. Eles devem temer, eles devem ter medo quando ouvirem esta mensagem, porque eles estarão no meio daqueles a quem Deus irá abater. Sem Jesus Cristo não há exaltação. Nós não somos exaltados porque somos bons. Se você faz boas obras, se você tem todo tipo de boas ações, mas não ama Jesus Cristo como Senhor das suas vidas, ainda essas ações são trapos de imundície diante de Deus. Até mesmo os crentes que amam a Jesus, que vivem para a glória de Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que até as boas ações que eles fazem foram preparadas de antemão por Deus. Não há nada em nós que faça-nos merecer essa exaltação de Deus. Então tenha consciência. Primeiro, que você deve sempre dar graças a Deus. Que você deve, de fato, declarar as maravilhas do Senhor todos os dias. Porque todos os dias nós temos motivos para declarar as maravilhas de Deus. Que nós saibamos também que o Senhor Deus, no tempo determinado, Ele vai julgar a todos. E que se nós vivermos de qualquer jeito, o nosso socorro não virá de nenhum lugar da terra. Porque Deus é o Rei e é Ele quem julga. Deus é o juiz. É Ele quem vai julgar. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele é o supremo juiz, é Ele quem vai conduzir esse julgamento. E Ele julga retamente, como nós podemos ver no verso 2. Hei de julgar retamente. Então que nós tenhamos a consciência justamente disto. O Senhor vem julgar. E você está em Cristo. Você foi substituído por Jesus no dia que Ele tomou o cálice da ira de Deus? Ou você é o ímpio que vai beber até a última gota o cálice da ira de Deus e esta ira será derramada sobre você? Finalmente, o salmista, deixando claro que ele está tranquilo diante desta palavra, porque ele está firme na rocha. Quanto a mim,
exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Ele não vai ter medo, ele está sempre exultando e salmodiará louvores ao Deus de Jacó. Você tem louvado a Deus em todo tempo? Você tem exultado de alegria para sempre diante de Deus? O Senhor tem sido a sua alegria? Ou você tem medo o tempo todo? Se você está em Jesus Cristo, descanse no Senhor. O juiz, o Deus que é o juiz justo, irá julgar. E se você está em Cristo, por meio dos méritos de Jesus, você obterá a exaltação, você obterá a salvação. Agora, se você tem uma vida ímpia, se você não faz aquilo que Deus aprova, aquilo que Deus ordena para a vida daqueles que são seus servos, eu tenho uma péssima notícia para você. Certamente você não será exaltado. Certamente você será abatido se no dia do juízo a sua vida tiver sido longe de Deus. Você pode buscar todos os prazeres dessa terra. Você pode buscar fazer tudo que todo mundo faz. Buscar ser reconhecido pelos homens. Buscar ser reconhecido de diversas formas. Ter a aprovação de todos os seus colegas. De todos aqueles que você acredita que sejam seus amigos. Mas no dia que o juiz vier, eles não vão te salvar. Eles não vão fazer nada por você, porque é somente Deus quem julga. E eu espero que, se de fato você não conhece a Jesus Cristo, você busque conhecê-lo, busque viver para a glória de Jesus Cristo. E ainda nesta terra você terá a verdadeira alegria, e depois dela também. Que Jesus Cristo seja o centro da sua vida. Pois, como diz o verso 10, final do Salmo 75, abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada.